A atuação da imaginação no desenvolvimento de corações artificiais por uma compreensão da corporificação e partilha da imaginação é o instigante título do artigo de Marisol Marini, publicado no volume 27, número 2, da revista Mar. Marisol é mestra e doutora em antropologia social pela USP e atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado na Unicamp. Bem-vinda, Marisol, e obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, Carolina. Quero dizer que foi muito legal, é muito boa essa oportunidade. E não por um exercício narcísico de falar sobre o próprio trabalho, sabe? Mas porque me levou a revisitá-lo e reanimar aquelas ideias, né? Enfim, e reconsiderar mesmo o que estava posto ali, né? Então, enfim, legal, obrigada. Legal. Nessa conversa, as perguntas que pensamos com a equipe da Mana foram... A primeira pergunta foi em relação a uma das contribuições do artigo, que é propor uma antropologia da imaginação. Então, queríamos iniciar te perguntando que modelos de imaginação são discutidos e quais são os elementos originais da noção proposta. Eu acho que a primeira coisa importante a ser dita é que a ideia de imaginação, ela nasce e surge ali a partir da pesquisa empírica, né? Então, ao enfrentar ali essa produção de corações artificiais, né, que são esses dispositivos médicos desenvolvidos para auxiliar a função cardíaca, né, enfim, para administrar, fazer a gestão de vidas e mortes, né, de pessoas com insuficiência cardíaca grave. Então, ali, na pesquisa etnográfica, a ideia se mostrou importante, assim. E aí, quando eu resgatei a história, né, a trajetória desses dispositivos, isso se revelou ainda mais relevante, né, porque essa especulação, né, a tentativa de encontrar soluções para problemas que estão dados e que ainda não tem uma solução estabilizada, né, a gente não tem uma maneira fechada de resolver as mortes causadas pela insuficiência cardíaca, né, então, naquele contexto, essa fabulação, ela é historicamente importante, né, então, desde lá do século XIX, o fisiologista Le Galois estava ali imaginando, né, a possibilidade de manter corpos vivos substituindo a função cardíaca mecanicamente, né? Então, a tentativa dele ali de imaginar que seria possível fazer isso, né? Enfim, fantasiar, né, com essa possibilidade de manter vivo um corpo sem o coração, foi fundamental. E ele trabalhava com coelhos, ele tentou ali inventar, né, uma circulação mecânica, injetando sangue nas carótidas, mas ele não conseguiu reunir provas suficientes porque ele não trabalhou com sangue oxigenado. Mas ele disparou essa possibilidade imaginativa ali, né? Então, com isso, outros a partir dele tentaram desenvolver mecanismos que pudessem fazer isso, né? A ponto de um interlocutor no meu campo, né? Eu lembro dessa situação que um dos profissionais com os quais eu interagi, entrevistei, me falou que ele tinha uma ideia de fazer bombas distribuídas, né? Então, assim, ele pensava, ao invés de a gente fazer uma bomba central única, que foi o modelo que a fisiologia encontrou, né? Que o processo evolutivo encontrou para fazer a circulação no nosso corpo. E se a gente apostasse em mini bombas distribuídas pelo corpo, né? Então, assim, ao longo da história da trajetória desses dispositivos, claro que algumas se mostraram inviáveis, outras nem foram tentadas, né, como é o caso dessas bombas distribuídas, enfim, só para dizer também que tem fabulações que ficam realmente só no campo especulativo, né? E isso também me levou a considerar a importância da concretude das coisas sendo feitas no laboratório, do engajamento material com as coisas, né? Mas essa discussão sobre imaginação, né, o meu interesse também vem informado por todo um campo teórico que tem sido desenvolvido, né, para pensar questões muito distintas, né? Então, eu estou me referindo, por exemplo, à ideia de fabulação proposta pela Haraway, né, que está ali tentando lidar com a problemática que o antropoceno, as mudanças climáticas nos colocam, né, e sobre essa necessidade de imaginar mundos possíveis, alternativas ao modo de vida que a gente tem, né? Quando eu escrevi esse artigo, eu não conhecia, mas depois eu soube que a Isabelle Stangers tem uma ideia de gesto especulativo, que talvez também tenha alguma
reverberação com o que eu estava pensando aqui com imaginação corporificada, né? Mas tem também, por exemplo, o trabalho da Sadi Hartman, que propõe a ideia de fabulação crítica. E aí, talvez a gente possa pensá-la ali no bojo de abordagens decoloniais, que estão tentando lidar com a escrita como um processo descolonizador, né? Então, como a escrita pode ser uma desmontagem da linguagem colonial, né? Então, ela está ali interessada em pensar em como contar outras histórias, que também é a proposta da Donna Haraway, né? Mas ali a partir de epistemologias afrocentradas, né? Então, a problemática dela é como escrever com e contra os arquivos que deixam de fora, né, informações. Então, ela está pensando ali sobre a trajetória de vidas e corpos escravizados, né, e sobre como essas histórias foram registradas nos arquivos, sobre os limites dos dados produzidos, né? Então, como produzir outras narrativas diante dessa ausência de dados, né? Acho que também tem relação com a própria proposta de política ontológica, né, que tem sido formulada por vários autores, como Anima Rimol, que foi bem importante para o meu trabalho, mas também a Marisol Della Cadenha, o Mário Blaser, enfim, todos esses teóricos e teóricas que estão pensando uma forma de fazer política que seja uma ferramenta analítica, mas também um imaginário, né? Também um campo de possibilidades para a produção de composições de mundos heterogêneos. E também com as teóricas feministas e os novos materialismos, né? Que são trabalhos que estão interessados em fornecer narrativas complementares às narrativas hegemônicas, né? Então, é como pensar e produzir corpos fora dessa chave hegemônica, né? Então, também eu acho que está relacionada com uma espécie de virada conceitual na antropologia, que foi o esforço de dar conta da mudança, da transformação, de pensar a heterogeneidade cultural, né? Então, eu penso sobretudo no trabalho do Roy Wagner, por exemplo, né? Que está ali pensando a cultura como na invenção da cultura, né? Ele está pensando a cultura como esse campo de invenção mesmo, né? E é bem interessante na proposição dele também, ele mostra como nas sociedades ocidentais, modernas, né, tecnocientíficas, a cultura é usada para inventar a natureza, né? Então, isso também é bem interessante a gente considerar que no caso da produção de tecnologias médicas, assim, isso se torna explícito, assim, né? E que esse projeto de invenção da natureza pela cultura é levado tão a sério no Ocidente, né? Ocidente, com todas as aspas possíveis, que não se trata propriamente de invenção, mas de realidade, né? Então, tem a ver com os efeitos de realidade que essas tecnologias produzem no mundo e tal. Então, ali na proposta do Roy Wagner, ele está falando mesmo dessa interação dialética, né, entre esses domínios inatos e o domínio da intervenção humana, né? Então, a proposta dele, a aposta, né, é de que o estabelecimento de convenções, né, que a cultura faz, implica a exigência de invenção. Então, esse compromisso com a invenção é próprio de uma ética antropológica, na proposição dele, e está totalmente possibilitada, vinculada à própria metodologia, né, que é o trabalho de campo. Mas todas essas ideias fabulativas, né, sobretudo a da Haraway, e essa tentativa de contar outras histórias, de promover mudanças também no mundo, né, de disputar o mundo, ou pelo menos multiplicá-lo, multiplicar mundos para além do modelo hegemônico, é um projeto que está orientado, que está, na verdade, disputando alternativas para os modelos propriamente capitalistas, coloniais, patriarcais, individualistas, né? Então, está comprometida com o enfrentamento desse tipo de política. No caso da produção de dispositivos médicos, que eu estava ali enfrentando, essa imaginação, ela está mais comprometida com uma eficácia, né? Então, ela não necessariamente tem como proposta confrontar as lógicas de gestão da vida e da morte, né? Então, e aí apostar na ideia de que essa imaginação ela é corporificada e distribuída, ou seja, é um pouco
tensionar essa ideia de que as coisas são criadas na cabeça de um gênio e ganham forma no mundo, porque o processo ele é muito mais complexo e distribuído, né? Então, o que eu tentei destacar ali era esse aspecto sensível e sensorial mesmo, né, da produção dos dispositivos. Tem um evento que eu trago ali para debater mais extensivamente, que foi um encaixe, né, o encaixe de uma das bombas, que quando ele foi implantado num coração, ele apresentou dificuldades, enfim, o cirurgião não conseguia encaixar com facilidade, então esse dispositivo voltou para uma fase anterior, né, para ser repensado pelo engenheiro, que aí propôs uma solução de um mecanismo de rosca, né, que simplificaria tal, e esse é um momento exemplar para pensar o modo como as coisas contribuem para essa produção, né, enfim, o modo como tem vários gestos implicados ali na produção das coisas, né. Então, a tentativa era um pouco tensionar também os limites entre a divisão muito recorrente, muito cara, a ciência moderna, entre intelectual e manual, entre cognição e experiência, né, enfim, todas essas divisões que operam no pensamento moderno, e resgatar esse aspecto sensorial, do engajamento corporal mesmo, né? E com isso também a ideia era um pouco tentar colocar em questão uma relação causal, né? Uma ideia de que tem uma linearidade entre ter uma ideia e trazê-la para o mundo, né? Enfim. A minha aposta é que, assim, o processo de desenvolvimento transforma a ideia a tal ponto de que a gente não pode... Ela vira outra coisa, né? Enfim, então, esse processo, ele é tão importante e produtivo do que ter a ideia, né? E a gente costuma recortar esse momento de ter uma ideia, não é à toa, né? Me parece. A gente faz isso para destacar a produção de uma ideia original, né? A gente faz isso para dizer que alguém inventou alguma coisa. Então, também é um mecanismo de atribuição de autoria, né? Porque daí a autoria não vai ser mais o que acontece ali num centro cirúrgico, por exemplo, entre coisas muito diversas, né? A autoria vai ser atribuída a uma pessoa que teve uma ideia genial, né? E com isso também a gente assegura direito de propriedade, patente, enfim. Então, está a serviço da própria lógica da autoria e de produção de direitos autorais, né? A segunda pergunta que eu queria te fazer é para você comentar um pouco sobre seu trabalho de campo. Então, sobre como é fazer um trabalho de campo sobre corações artificiais, que é outra expressão que acho, enfim, terminologia, não expressão, muito interessante. Então, se você pode falar um pouco mais dos seus interlocutores, do ambiente, dos objetos, dos materiais envolvidos. Um pouco você mencionou agora, né, a partir desse exemplo que está no artigo, mas, enfim, comentar um pouquinho mais disso. Tá. Na minha pesquisa etnográfica, eu passei por recintos muito diversos e inesperados, né, porque quando eu propus a pesquisa e quando eu me debrucei sobre o tema, eu imaginei que ia fazer pesquisas com engenheiros produzindo artefatos, né, construindo artefatos. Mas o campo foi me levando para situações e para me relacionar com pessoas muito diferentes e com coisas também muito diferentes, né, porque são 3 momentos de produção dessas tecnologias, né? Então, primeiro são os testes de bancada, ou os testes in vitro. Depois tem os testes in vivo, que são feitos em bichos, em porcos ou bezerros, né? E, por último, a utilização em humanos. Então, são 3 momentos preconizados pela produção científica para dar legitimidade, né? Enfim, para que esses dispositivos possam se tornar produtos. E aí eu fui realmente seguindo, né, o que os engenheiros faziam, né, e aí encontrei esses outros momentos inesperados, né, no projeto inicial. E isso me levou para situações bem inusitadas, assim, como acompanhar procedimentos cirúrgicos, né, então, algumas vezes teve uma situação, por exemplo, não foi a primeira vez que eu assisti a cirurgia, mas teve uma situação que eu fui entrevistar um cardiologista, um cirurgião,
E a entrevista acabou no centro cirúrgico. Ele falou: olha, eu vou ter que interromper a conversa porque eu tenho uma cirurgia para fazer agora, você não quer me acompanhar? E aí, enfim, a cirurgia culminou ali em assistir o trabalho dele, né? Ver o que ele estava fazendo, a prática médica dele, né? E eu era muito pouco versada nas lógicas e naquele vocabulário, né? Então foi muito desafiador, assim, né? Tanto com os engenheiros, tanto entrevistando pacientes, entendendo como que era a experiência deles, né? A vivência com o dispositivo, mas também com os cardiologistas e médicos, né? Eu lembro de uma outra situação, numa outra cirurgia, que o cirurgião principal ficou tentando me explicar o que ele estava fazendo, né? Ele estava fechando um buraco no coração, basicamente, traduzindo em termos compreensíveis. E aí ele ficava me falando assim, você está vendo aqui essa estrutura, tal? E eu simplesmente não enxergava, porque, enfim, o conhecimento que eu tinha de fisiologia dos livros didáticos de ensino médio, né, as representações gráficas do que era um coração e da estrutura do coração não me permitiam ver do que ele estava falando, né, daquela coisa pulsante, né, eles isolam ali o campo cirúrgico, então fica uma coisa pequena e a coisa se movimenta e tem um monte de mão em cima, assim, então foi bem difícil entender o que se passava, ver mesmo, né, eu não sabia do que ele estava falando, eu não via buraco nenhum, né, então foi desafiador de várias formas. Bom, e por fim, a última pergunta, um pouco relacionada também com coisas que você já comentou, como esse papel do corpo. Eu fiquei lembrando também no papel da intuição, que aparece em vários momentos do artigo. Pensei em te perguntar se é possível dizer que uma das consequências da perspectiva elaborada no artigo é aproximar a ciência da arte. E, se é possível, como seria isso para você em relação à tua pesquisa? Eu acho que tem esse caráter intuitivo em vários momentos mesmo, mas e também intuitivo e sensível, né? Tem um outro evento que eu acho interessante para pensar também, que eu não conto nesse artigo, enfim, que está em outro lugar do meu trabalho, mas é uma situação em que a porca, né, nesses procedimentos experimentais em vivo, a porca ela era transferida do biotério até o centro cirúrgico experimental, né? Teve uma situação que o experimento foi invalidado, porque a porca morreu antes da hora, né? Enfim, ela teria que passar algumas horas com o dispositivo implantado, e depois eles fariam sacrificariam, né, o bicho, enfim. E esse procedimento foi invalidado porque a porca morreu muito rápido, né? Eles nem tiveram tempo de implantar, né, o dispositivo. E aí o que me disseram, né, enfim, a explicação que os engenheiros, o veterinário, os médicos produziram desse evento era que não dava para saber o que tinha acontecido. Pode ser que ela tivesse uma situação, né, um quadro cardiológico prévio que eles não sabiam, ou então pode ser que tenha acontecido alguma coisa que o instrumental à disposição naquele momento não era capaz de detectar, né? Então, assim, alguma explicação poderia ser dada se eles tivessem em mãos um aparato maior, né? Mas o técnico de laboratório, que foi quem conduziu a porca, né, do biotério, e que carregou o corpo para colocar na maca, arriscou dizer que a porca tinha desistido do experimento. E essa ideia da desistência, né, de que a porca não estava disposta, porque quando ele foi carregar, ele já tinha carregado outros bichos antes, né, então ele tinha uma experiência do que era, né, um porco, sei lá, de 90 quilos, de repente, o bicho já está sedado, mas tem sempre uma resistência, né, ele impõe sempre uma resistência. E essa porca estava com o peso solto, assim, né? Ela estava muito pesada porque ela, enfim, estava relaxada porque tinha desistido, segundo ele. Claro que essa hipótese foi totalmente desconsiderada, invalidada, né? Mas acho que ela diz muito bem sobre esse conhecimento que é intuitivo, mas que é também, né, de alguém que carregou o peso do corpo, né, literalmente. E essa aproximação, né, eu acho que são campos, tanto a arte quanto a ciência,
ela tem muitas semelhanças, muitas proximidades, né? Acho que são propósitos muito distintos, tem efeitos no mundo também muito distintos, mas tem um desafio semelhante, que é o de materializar uma ideia, né? Que é o de lidar com as limitações também, né? E com os constrangimentos que os materiais impõem, né? Então, o artista também, as artistas, os artistas também são pessoas que projetam alguma coisa mentalmente, e aí, quando vão lidar com as coisas no mundo material, a obra vai virando outra coisa, né? E o campo da arte foi interessante, né, para mim pensar, porque é onde tem conhecimento produzido sobre o processo criativo, né? Então, é um lugar onde entender, sistematizar como se dá o processo criativo tem grande interesse, né? Então, assim, são vários os esforços de modelar, formular ideias sobre como é o processo, generalizar também, né, universalizar as ideias sobre como se dá, né, o processo de criação. Então, foi um diálogo interessante, e quando eu mergulhei um pouco nessa literatura, né, o que eu percebi é que eram propostas que estavam mais voltadas a entender a natureza do processo criativo em si, ou seja, eles estavam se perguntando de onde vinham as ideias e menos para entender, e menos interessado em entender como as ideias ganhavam materialidade, como de fato elas existiam no mundo, né? E aí, com a pesquisa etnográfica, o que eu estava interessada em fazer era justamente olhar para como as coisas ganhavam existência, né? E aí, então, isso também me ajudou a pensar na ideia da imaginação corporificada, né? Porque nesses estudos, eu estou me referindo aqui tanto ao trabalho, por exemplo, de duas pessoas super importantes, que é o Steve Johnson e o Charles Watson, que são dessas pessoas que dão palestras falando sobre processo criativo, né? Enfim, não só para artistas, mas também para empresários, né? Então, são essas pessoas que de certa forma, vendem ideias de como ser criativo, né? Enfim, eu estou falando tanto desses trabalhos, mas também estou em diálogo aqui com dois professores da Unicamp, do Instituto de Artes, que é o Felipe Matos de Sales e a Raquel Zoanon, e ambos estão ali pensando ideias de imaginação, de criação, que estão muito vinculadas a uma habilidade de visualização, né? Então, os dois apostam por vias muito diversas. Ótimo, Marisol. Muito obrigada, então, por aceitar esse convite e por trazer um pouco mais da sua pesquisa para fora do artigo. Eu convido aqui a nossos ouvintes a acessarem o artigo na plataforma, no link que a gente sempre deixa, e te agradeço de novo por compartilhar com a gente. Obrigada, Carolina.